De novo, voltamos? Então voltamos com uma troca técnica aqui para a terceira parte da live do toque de bola do pós-jogo. Depois dessa rodada que teve pela Taça Libertadores, obrigado aí ao Pedro, a Lara, ao Wallace, todo mundo, pedimos desculpas aí pelo imprevisto. Vamos ver se o Renato consegue entrar agora a gente trocou até o celular aqui, entre os três celulares aqui, agora houve uma substituição. O Nélio entrou também. Vamos participar e vamos... Manda mensagem também, ô Nélio. O que aconteceu com o seu Fluminense? Manda uma mensagem aí pra gente. Essa é a live do Toque de Bola. Mandamos uma solicitação agora também. Professor Zé Antônio Bara Miguel, José Lucas, o Vitor entrou. É a live do Toque de Bola. O Marcelo Pedretti também entrou, a Lara entrou, Zé Lucas, Rafa Bueno, enfim, live do Toque de Bola. Vamos falar um pouquinho sério agora? Um pouquinho, claro que pode ter brincadeira também. Pedro Luiz Alac entrou. Mas o Santos, no jogo que foi mais cedo, o Santos ganhou bem do Boca 3-0, O Boca tinha tomado poucos gols na Taça Libertadores da América. O Nélio está dizendo aqui, o importante é que o Fluminense continua na Série A. O que vier agora é lucro. É verdade. Na verdade, quando começa o campeonato brasileiro, a gente não tem muita projeção do que o time pode arrumar. O campeonato estadual cada vez mais não serve de parâmetro, a gente tenta encontrar no estadual aí algum motivo para acreditar no elenco e tal, mas aí são vários problemas, jogadores que saem no meio do campeonato, que saem da temporada, e aí o clube vai se ajeitando, é muita situação complicada que a gente tem. E aí a gente tem clubes que desandam, Ah, o Renato aí. Quem falou que ele não vinha, tá mais difícil você entrar na live do que entrar na ala esquerda da defesa do Fluminense. Bom dia, Renato? Boa noite, quase bom dia. O dia vai ser bom pelo resultado que a gente teve e a falha técnica parece afligir seu time, meu amigo. O meu parece ter encontrado uma solução, vez que o Mancini arrumou por ali. O Mancini já tem um melhor aproveitamento da competição, é melhor que o Fernando Diniz, passa dos 66% de aproveitamento e 2021 promete. E perdão pelo atraso, cara, a gente está tentando entrar, não sei o que rolou. Algum problema tipo seu lateral lá. Agora, você vê que o futebol é democrático, Renato? Você que mexe com política também. O César Romero está dizendo que chocolate. O futebol é fantástico e permite isso para torcedores de todos os clubes, Eu podia dormir sem essa, não? O futebol é coisa, mas eu queria fazer só uma adendo. Você fala que eu mexo com político, o pessoal vai pensar que eu sou político. Não, calma. Eu levo a informação do que os políticos fazem na cidade pelas páginas da Tribuna de Minas. O Ivan, eu me surpreendeu. Eu esperava um Fluminense mais aguerrido, cara. O Corinthians teve muita facilidade para jogar desde o início do jogo e no segundo tempo então teve um apagão ali que deitou e rolou. O que você acha que aconteceu daquela garra que o time mostrou contra o Flamengo, que venceu uma partida importantíssima na base da entrega mesmo, que hoje não teve? Vocês vão deixar nós ficar com essa vaga da Libertadores, cara? Rapaz, essa vaga da Libertadores, na verdade, que a gente estava comentando, no jogo a gente fica comentando com os tricolores, o Odair, que foi técnico até pouco tempo, é um fenômeno, que a gente vai cornetando ele o jogo inteiro. Mas ele entregou o time com uma pontuação que a gente não sabe explicar, que é a história da vaca que subiu na árvore lá, ninguém sabe como é que chegou, mas sabe que uma hora ela vai cair de lá. Ele tinha muita sorte, só que era um técnico, eu pelo menos tenho essa opinião, não sei a sua, tem gente que fala que não. Aquele técnico que amarra o time joga para o lado, para trás, para o lado, para trás, mas de alguma maneira, com um pouco de sorte. É claro que tem mérito também, não podemos tirar o mérito do profissional
o Fluminense conseguiu uma pontuação muito cedo para ficar fora de preocupação de rebaixamento, porque nos últimos anos, infelizmente, né, já é uma vitória. Infelizmente, né, o cara fala, você está pensando pequeno? Não, eu estou sendo realista. Né? Só de não estar como Cruzeiro e Botafogo, já chega a ser um alívio. Né? Então a gente não sabe o que esperar do Fluminense. Agora, 5-0, tirando a brincadeira, era um time mais ou menos seguro. Né? Agora é um campeonato muito doido. Né? O Corinthians tomou aquele dia que o Corinthians tomou de 5 do Flamengo, você olhava para o Corinthians e falava, nossa senhora, o Corinthians também vai despencar, vai lutar contra o rebaixamento. E, de repente, o Wagner Mancini entra, é um técnico que eu não sei se já foi vitorioso em clube chamado grande, eu acho que até que não, né? Acho que ele tem mais sucesso. Na verdade, ele está no primeiro clube grande dele, né? Porque no Brasil só tem um clube grande. Né? Um clube bicampeão mundial, reconhecido pela FIFA, só tem um. Então, ele está no primeiro clube grande, é sempre uma missão muito difícil, que está correspondendo bem, né? Pelo jeito. Por hoje, então, corresponde muito bem. E uma brincadeira à parte, cara, eu achei maneiro que a galera tá afiada aí. O Wallace já me cornetou aqui, que eu já cheguei perguntando para você, mas eu achei bacana que eu não vi, porque parece que está com o nome, com o perfil de uma empresa, eu não consegui identificar quem é. O Caboclo lembrou de uma presepada que eu fiz lá em 95, semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians bate o Vasco por 5-0 e eu vou com 5 camisas para a É o alma Daniel De Filippo. Aqui a gente dá o nome completo da pessoa. Ah, é o Daniel. Sabe é o nome do meliante. Eu tenho que contar a história direito, Ivan. O Daniel só errou num ponto. O Corinthians, de fato, venceu por 5-0 e eu fui com 5 camisas. Mas foram 4 do Corinthians, a última era do Vasco, em alusão ao gol contra do Ricardo Rocha, que abriu o placar, deixou o jogo mais tranquilo para o Viola deitar e rolar e fazer 3. Então foram 4 camisas do Corinthians e uma do Vasco, que foi a piada final com os vascaínos. Tiravam uma camisa, tirava outra e a quinta era do Vasco, em homenagem ao gol do Ricardo Rocha. Que maré. Agora fala um pouquinho aí, Renato, da sua paixão com o Corinthians, né? A gente comentou que você vai de vez em quando aos jogos e tal. Claro que agora não, em função de tudo. Durante o jogo você fica totalmente, né, fora de si ou é aquele torcedor mais equilibrado? Conta aí um pouquinho aí da sua relação com o Corinthians. Cara, eu já fui muito mais fanático e apaixonado de ficar desequilibrado no momento do jogo. A paixão não mudou em nada, só que eu sou um cara mais tranquilo. Mas eu sou uma pessoa serena, cara, eu tento ser isso de forma geral. E o futebol, para mim, é bem aquele momento de válvula de escape, onde eu xingo, onde eu fico pé da vida, onde eu tenho superstição, onde eu apelo para tudo quanto divindades possíveis, enfim, o futebol é muita válvula de escape. E eu acho que a paixão pelo futebol e pelo Corinthians, em especial, é muito definidora para mim. Eu acho que boa parte da pessoa que eu sou hoje, um cara que, assim, eu sou otimista, eu acredito até o final, eu sei que, às vezes, a vida dá umas pancadas na gente, dá umas porradas na gente, mas, assim, a história de sofrimento do Corinthians e de fé, da Fiel, leva a gente a sempre dar um passo adiante. Então, a minha relação é muito dessa. É engraçado que eu sou nascido e criado em Juiz de Fora, e muita gente sempre pergunta por que corintiano? Por que corintiano? E eu sou corintiano desde pimpolho mesmo, desde criança pequena. A referência é meu padrinho, né? Irmão do meu pai, que foi morar em São Paulo muito jovem, virou corintiano por lá, e desde criança ele me botou essa pilha. Mas assim, a despeito disso, eu acho que eu sou até mais fanático do que ele lá, entendeu? É uma relação muito de entrega. E quando eu falo que ela marcou minha vida, bicho, também faz parte quando eu era moleque, no final da década de 80, início da década de 90, o Corinthians era, sacou? Eu fui os últimos dos meus amigos de rua a ver o time ser campeão brasileiro, né? Eu vi o Corinthians sendo campeão brasileiro em 90, eu tinha 11 anos de idade. E depois disso também, passou aquele perrengue do Palmeiras Parmalat, até o jogo virar, essa persistência der certo e a gente ser... E é bacana que todo mundo fala que não tem corintiano em Juiz de Fora, a gente tem uma turma muito boa que vê jogo junto, sabe? Mas assim, perto dos malucos, hoje eu sou ponderado, eu falo, não, gente, calma, tá de boa, sacou? Tenha fé. Eu sou o cara que, assim, eu não gosto de reclamação de juiz. Às vezes um lance que o cara vê que não é, tá reclamando, fala, cara, pô, não foi, deixa o jogo seguir, sacou? Mas eu acho que, assim, a relação com o esporte tem que ser saudável. E a relação saudável é essa da torcida mesmo, de estar presente no estádio. Você falou assim, sempre que eu posso eu vou muito jogo do Corinthians no Rio, já fui em Belo Horizonte, Arena Corinthians, é uma coisa que faz muita falta
nesse momento. Mas é aquilo, não dá para abrir mão. Sacou? Imagina uma partida dessa, bicho, 5-0, jogando bem dentro de casa com a torcida. Que jogo não seria, né? E como é que é essa rivalidade? Aí ontem a gente estava, né, te convidando para participar e tal, mandando mensagem. Aí falou, ó, tem o Santos e tal, e tem o Palmeiras jogando agora. E será que o Renato vai secar o Palmeiras? Falei, não vou secar, não. Você não seca Cara, os rivais, não? Ou como foi eu ontem que você disse, abriu uma cara, eu não exceção? sou esse de torcer contra. Eu até brinquei com você de 5, mas porque eu sei que você gosta desse tipo de zoeira e a gente sempre teve liberdade de fazer. Mas, em geral, eu sou o cara que torce a favor. Então, eu torço pro Corinthians até o último momento, mas não sou muito de torcer contra. É claro, cara, eu não sou bobo e não sou desonesto. Ontem eu preferia que o Palmeiras não avançasse, óbvio. E a hora que você me deu um toque, aí que eu fui ver na internet que o Palmeiras está perdendo 2-0, liguei a TV e fiquei vendo o jogo. É óbvio que eu preferia que o River Plate passasse. Mas não é aquela torcida, não é torcer, entendeu? Eu não vou gastar energia com isso. E, para mim, como corintiano, é muito ruim ver uma final com Santos e Palmeiras, por várias razões. O Santos pode ser o maior campeão da Libertadores do século, uma coisa que para o Corinthians é uma pedra no sapato, a despeito da campanha maravilhosa de 2012, invicto e tudo. E o mesmo Palmeiras, né? Que o Palmeiras é o grande rival do Corinthians. Então, ver os dois chegar numa decisão é o tipo de coisa que eu não sei para quem que como eu disse, eu não torço contra num jogo desse, mas assim, se você fala assim, eu prefiro que alguém ganhe, eu não sei dizer quem eu prefiro que ganhe. É muito difícil. O Palmeiras também está na final da Copa do Brasil, né? É um momento bom para o adversário, mas, como eu disse, eu sou persistente. 2021 promete. O Corinthians é o time que melhor jogou em 2021, cara. Isso é importante. E os argentinos, né, aquela final do River com o Flamengo, que o River foi campeão por 89 minutos, vamos dizer assim. Agora, o River ontem jogou bem, mas lá no primeiro jogo, né, não foi tão desequilibrado, mas foi 3-0. E hoje o Boca, né, em nenhum momento deu pinta que poderia complicar. Será que esse choque dos brasileiros com os argentinos está mudando um pouquinho de figura? O que me chamou a atenção, Ivan, por exemplo, o Boca, já há alguns anos ele perdeu aquele futebol forte que ele tinha, então ele está sobrevivendo na raça. Sempre chega com perigo, mas não é mais aquele, não tem mais um futebol que além da raça também encanta. Mas o River, desde do advento do Marcelo Galhardo, é um baita time, sacou? Jogou muito contra o Palmeiras, teve aquele primeiro jogo lá, que foi um jogo atípico, que tomou 3-0 de forma incontestável, mas ontem, se você botar só a bola, e pensando até nos dois jogos, eu acho que o River foi superior. Mas futebol é assim, a bola que entra que vale. O que me chamou a atenção no jogo, tanto de ontem quanto no de hoje, do Boca e Santos, e também na final que você faz alusão da Libertadores no ano passado, e em outros jogos que eu tenho visto mais desse confronto Brasil-Argentina, é que parece que mudou a lógica, não da bola. A bola tem momentos que eles estão melhores, que a gente está melhor, e isso eu vejo como natural. Mas mudou a lógica do nervosismo. O Boca teve jogador hoje expulso de uma forma imbecil, é inexplicável. O River, mesma coisa ontem, no jogo pau, jogo equilibrado, o River mandando o jogo, passava um gol para tentar levar a partida para penalidade e sobreviver na competição. Teve o jogador, veio o nome dele agora, fugiu, enfim, uma discussão boba, infantil, e na final contra o Flamengo também, um jogo que estava controlado, eles mostraram nervosismo até, tudo bem, o Flamengo mereceu, isso é incontestável, mas era um jogo que estava muito na mão do River Plate, e depois que eles tomam o primeiro gol, eles desabam, entendeu? Eles podiam ter segurado aquele jogo para a prorrogação, que o Flamengo se desgastou tanto para chegar naquele gol de empate, trocou jogador, estava o time todo desfigurado em campo praticamente, jogando só no ataque. Se eles conseguem manter a cabeça e levar para prorrogação, eles tinham grande chance de sair vencedores. O que eu acho que tem uma mudança nessa relação. O brasileiro aprendeu a lidar com o argentino e não fica tão mais nervoso. E quando eles veem que os brasileiros não ficam mais nervosos, parece que quem fica pé da vida são eles e perde um pouco da linha. É verdade. Renato, obrigado. Desculpa aí o imprevisto, a gente não sabe o que aconteceu. Na verdade, pode ter sido o meu subconsciente que estava impedindo aí a sua entrada, né? Porque à medida que os gols foram saindo, os clubes da gente preparam cada peça, né? O primeiro dia que a gente já fez live em vários horários, né? Deixa eu ver o que o Vitor está falando aqui.
Bola de ouro, Messi ou Marinho? O que você acha aí, Renato? O que ele está jogando é Cara, o Marinho brincadeira. tá jogando uma bola. O Marinho tá jogando uma bola que é inacreditável. Aquele gol que ele dá pro Lucas Prata, né? Lucas Braga. Aquele gol que ele dá, ele passa o pé por cima da bola, mas numa velocidade e deixa o cara naquela gol. Ele tá jogando muita bola, cara. O Santos, para mim, é um time muito surpreendente da forma como ele chega para a decisão. Eu acho que não tem favorito, mas o Santos chega com mais espírito de chegada, pelo que eu estou vendo. E é um time que, assim, é um time improvável de você pensar. Quando você olhava o Santos no começo da competição, você não imaginava o time do Santos na final de uma Taça Libertadores tão difícil, com o Flamengo, atual campeão favorito. Você não imaginava o Santos chegar onde chegou com esse elenco. Mas às vezes a gente olha muito só o nome do elenco, né? A gente tem que olhar como joga dentro de campo. Hoje o Santos está jogando mais bola que o elenco multimilionário do Flamengo. O Rogério, por exemplo, não conseguiu fazer encaixar. Então, olhando assim, o Marinho hoje é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, sim, se não for o maior no momento. A gente tem dificuldade, às vezes, porque estão estrelados em outros times, mas a bola que ele está jogando é absurda, é absurdo. Agora, com o Messi não dá para comparar, que o Messi é de outro planeta. O Messi não existe. O Wallace, que sempre foi humilde, né, quando ele analisa as atuações dele, está dizendo que o Marinho está lembrando o Wallace do Revirão. Você tem algum comentário adicional a isso, O Revirão é o grande time de futebol de salão da história de Juiz de Fora. Um time pouco reconhecido porque ele é formado pela mídia. E a gente não gosta de vender o próprio peixe, né? Pega mal, então a gente fala muito pouco. Mas é que o Wallace trouxe isso, o Revirão é um grande time. O Wallace já foi o Marinho, mas tem Messi no time que é eterno, é a camisa 10. Eu não vou falar quem é para não pegar mal, como eu já disse. Tá certo. Deixa eu aproveitar as perguntas e os comentários. O Lucas está perguntando aqui, como você é corintiano, eu não vou me intrometer, se o Corinthians brigaria pelo título se o Mancini tivesse chegado antes. Cara, eu acho até que brigaria, não pelo elenco do Corinthians, porque o time demorou a engrenar e, de fato, há outros elencos melhores. Mas, velho, ninguém quer o campeonato. O Flamengo, quando tem chance de chegar no São Paulo, tropeça. Perde 2 partidas seguidas. O São Paulo, quando tem chance de abrir, perde 2 seguidas. Como eu já disse aqui, o Mancini tem um aproveitamento no Corinthians, a despeito daquele início, que no segundo jogo ele toma uma piada de 5 a 1 no Flamengo. Ele tem um aproveitamento do Corinthians que era, antes dessa rodada, já era superior ao do líder do Mancini, do Diniz do São Paulo. Ou seja, se a gente pegar isso como régua, claro que não é uma lógica, você não pode fazer isso, flexibilizar para a competição inteira. Mas é uma baliza. Pegando isso como baliza, se ele conseguisse acertar esse time no começo do campeonato, da forma como o Corinthians vem jogando nas últimas 5 rodadas, e como os outros times vêm jogando, não tem aquele bicho-papão, dava para disputar o título sim. Eu ainda tenho fé, vai que dá. Ganhar tudo até o final, leva. É muito difícil, mas eu tenho que torcer, é o que me resta na temporada. O Pedro Luiz Alac está aqui agradecendo ao Pedro, ao Zé Lucas, ao Vitor, ao Nilo, ao Armando, à Miriam. Está dizendo que não tem salário atrasado que segura o peixe, porque o Santos vai render, já rendeu e vai render aquelas matérias que a gente sabe como que são, né, Renato? O drama e a possibilidade do sonho. O Cuca pegou Covid pelo menos oficialmente 2 vezes, né? Diversos jogadores não puderam participar de partidas importantes. Coloca uma molecada, de repente, mas não é 1 ou 2, não coloca 3, 4, né? Goleiro novo, reserva novo também. E aí o Santos entra, e até isso que o Pedro está comentando aqui, de certa forma, contraria um pouco, né? Claro que tem que ser ajudado à sorte, né? Aquela frase do João Saldanha que eu gosto, né? A sorte não vai chegar se você não trabalhar para ter, tem que ajudar a sorte. Mas o Santos consegue, no meio de presidente licenciado, chegar numa final de Libertadores. Eu acho que isso aumenta o peso em cima de clubes, né, que não tem, que é a grande maioria do futebol brasileiro, não tem uma condição financeira legal, e a gente, mas também o salário está atrasado, mas também não sei o que lá. Quer dizer, com tudo isso, o Santos conseguiu, de alguma maneira, a gente não sabe ainda a fórmula, acho que um pouco de coragem do Cuca, com certeza, né? De colocar os meninos, ou talvez nem seja coragem, seja falta de opção. Como é que você analisa aí o Santos, que vai ser, você é jornalista aí de muita experiência, a gente já antevê as matérias que vem aí, e agora também deve ser atribuído ao Santos um certo favoritismo, embora
um jogo não tenha nada a ver com o outro, em função de como o Santos passou e de como o Palmeiras chegou, né, Renato? Mas, embora você tenha falado, Ivan, que esse favoritismo não tem nada a ver, mas para mim tem a ver para explicar um pouco do tudo que você falou aí com relação ao Santos. E com relação a qualquer outro time que chega como favorito para uma decisão como essa. Futebol, a meu ver, cara, passa muito por confiança. Quando você tem. Se o time está confiante que ele pode bater campeão, ele pode vencer aquela partida, a confiança gera o foco que ele consegue chegar lá. Eu já vi muito time mediano, um time que você não esperava ser campeão, ganhar uma confiança ao longo da competição e ir lá e levantar a taça. Pega um exemplo aqui, cara. O Corinthians, já que eu estou falando de Corinthians, é um exemplo que vai sempre ser mais fácil para mim. E eu não vou abrir mão dele. O Corinthians de 2017 era um time que, pô, eu contava para brigar pelo rebaixamento. E o time ganhou confiança no primeiro turno de uma maneira muito fora da curva, que bateu campeão. O futebol é confiança. E quando a gente vê essa classificação do Santos e a do Palmeiras, as formas como as classificações se deram, os dois times jogam futebol, não há muita discrepância. O Santos está no melhor momento, mas eu não vejo ninguém muito superior ao outro. Mas a forma que o Santos chega, com a confiança que ele chega, depois de meter 3-0 no Boca, depois de ter batido recentemente o líder São Paulo, enfim, eu acho que ele chega num momento mais confiante do que o Palmeiras, que assim, segurou a vaga pelo rabo ali. O Palmeiras quase não vai para a decisão com uma vantagem absurda. Então eu acho que o momento é de confiança. O momento é do Santos pela confiança. E para mim o futebol é muito de confiança. Sem pegar o time do Flamengo, que é mágico, o time do ano passado, mágico, o que o Flamengo fez naquela temporada, para entrar para a história. Faltou só a cereja do bolo, que é o torneio mundial, que vai ser cada vez mais difícil para time fora da Europa vencer. Então isso não é uma crítica, mas era cereja de bolo para ser a temporada perfeita. Mas a gente pega o começo do ano do Flamengo daquele ano com o Abel, a dificuldade do elenco era o mesmo. E falar que é só a culpa do treinador, o Jorge Jesus é um baita treinador. Mas só o treinador não faz essa diferença toda. O Jorge Jesus conseguiu passar uma confiança para aquele elenco, que assim, tomava gol, dane-se, eu sei que eu vou lá fazer o outro. Isso é confiança. Eu vejo muito no Santos. A apresentação que eles têm diante do Boca mostra muito isso. O primeiro gol do Pituca, para mim, é uma marca disso, do cara assim, ele pensa em reclamar, não, foco, olha a bola, chuta pro gol, acabou. Para que você vai reclamar? Você pode fazer o gol, sacou? Então eu vejo o Santos nesse melhor momento e pelas circunstâncias das semifinais. Só que, isso agora, a final vai ser dia 30. Nós estamos hoje no dia 13, faltam mais de 2 semanas e meia. Até lá, esse termômetro da confiança pode variar um pouco. Eu ainda apontaria o Santos como favorito, mas assim, essa distância que a gente tem para a decisão esfria um pouco o clima do jogo, esfria um pouco até a dificuldade de análise que a gente faz do que vai acontecer. Se o jogo fosse agora ou daqui a uma semana, o Santos ia chegar voando e o Palmeiras ia chegar com medo. Então, era uma coisa que podia influenciar na partida. Essa folga, esse ato longo é benéfico para o Palmeiras para tentar recompor do susto que ele teve ontem. O Armando Chalders, corintiano, fez aniversário outro dia, então a gente deixou você ganhar, mano. Estava claro, né? Eu precisava de um apelo maior para a live. Se o jogo é 0-0, 1-1, 1-0 para cada um, eu e Renato, a gente ia chegar aqui, não ia ter ninguém esperando a gente, né? A gente ia fazer aquele papel burocrático aqui. Agora 5-0, 5-1, como diz o nosso Jorge Jesus, 5-1. O Ailton está acompanhando, o Wallace está acompanhando o pós-jogo, né? A repercussão e tal da rodada. O Ailton do Fluminense, treinador, disse que é uma noite para apagar da história. Então já vou apagar. Obrigado, Ailton, pelo conselho. Já nem lembro mais do que a gente estava falando mesmo agora há pouco. O Lucas, o Renato, está falando para você mandar um salve para Caruaru, a capital do forró. Cara, um salve, e eu tinha muita vontade de conhecer esse trem. Um dia eu acho que eu pego um avião e vou lá conhecer. Deve ser um lugar maravilhoso. O Nordeste, o pouco que eu tive a oportunidade de conhecer, é encantador. Um dia eu pego um avião para Caruaru, mas por hora eu mando um salve e um salve o Corinthians. E se você esqueceu de alguma coisa aí, Ivan, que mandaram esquecer, dá um F5 aí que reorganiza e você lembra. De novo. Não, eu não tenho essa tecla aqui não. Estou olhando aqui, ó. Não tem essa tecla aqui, não. Eu gozado, eu bati aqui, pareceu o Fla-Flu da semana... A última lembrança que eu tenho é o Fla-Flu da semana passada. Depois disso,
né? Eu não tenho mais registro nenhum. O Lucas está dizendo aqui, ó, Palmeiras vai perder a final. Sou corintiano, mas o Santos é mais time. O Wallace está dizendo, Mancini está comemorando ainda. O Dalvan entrou também, gente boa, o Dalvan. Renato, uma vez lá na Rádio CBN, a gente combinou de você entrar no ar num choque entre os nossos dois times pela Sul-Americana e, por uma desventura, né, o Fluminense perdeu para o Corinthians. Ontem eu chamei para você participar da live e aconteceu isso. Então eu queria oficialmente comunicar a você que eu nunca mais chamo você para participar de alguma coisa quando a rodada estiver marcando. Da próxima vez, Corinthians. Vai que a sorte vira, vou deixar que eu convido. Vai que a sorte vira. Agora, se eu encher a mão de novo, a gente para com essa bobeira. A gente entra na casa do outro sem bater na porta, sem convite. Tranquilo, meu amigo? É muito complicado, né? Esses jogos assim, né? A gente começa a se lembrar de jogos horríveis da história do clube. Eu não vou nem falar aqui, senão vou dar muita munição para a turma que já está gostando aí. Mas o jogo não acaba, né? Você olha no relógio assim, aí você fala 4-0, quantos minutos? Tem um momento que você sabe que vai acontecer aquilo. Quando o jogo é assim, imagina o que está acontecendo com você hoje. A hora que sai o terceiro gol, talvez, você fala, foi pro Grêmio, vem mais. Tem jogo assim. É igual o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras ontem estava dando essa sensação, né? O jogo do Palmeiras estava dando essa sensação, mas aí foi um VAR, outro VAR. Quer dizer, foram 3 quase. O VAR está certo, mas ele achou um impedimento naquele gol no início do segundo tempo, que é muito difícil de achar. E é até discutível, né? Que a bola bate no zagueiro também. Cada hora a International Board muda a interpretação. Eu nunca sei se está valendo, se está valendo. Mas, enfim, se o VAR apontou, não tem choro nem vela. Mas o que você está falando, eu lembro de um jogo assim que eu vi que ia dar ruim. São vários, né? Mas quando a coisa acontece, você vai desenhando. Eu lembro da semifinal Corinthians e Atlético, quando o Atlético é campeão da Copa do Brasil, que o Corinthians tem uma vantagem de 2-0 de São Paulo, chega em Minas, lá em Minas, né? Chega lá em Minas, estou brincando, eu sou mineiro pra caramba, Juiz de Fora é Minas. Chega em Belo Horizonte e faz 1-0, você pensa, estamos na final. Era quartas de final, não era semifinal ainda não. Estamos na semifinal. Aí o Atlético faz 1-2, na hora que toma o segundo, pela postura do time do Corinthians, pelo Mano, que recua, o Atlético em cima, eu falei, deu ruim, os caras vão fazer o terceiro, o quarto. Você sente aquilo, tá, batata, não dá outra. Eu acho que vocês teve essa sensação hoje. Eu acho que ela se confirma no terceiro gol ali. Pelo menos para mim foi a certeza que também ia vir mais coisa dali. É verdade. Renato, tirando a brincadeira é o que vale, né? É o que vale no futebol, tem que ser assim mesmo. E tem que ser assim, e surpreendente ou não, e a gente tem que estar preparado. Não foi jogo eliminatório, né? Eu confesso para você que se fosse um jogo eliminatório, decisivo, eu talvez nem tivesse marcado a live. Esse é um horário que a gente vai experimentar de fazer a live, porque eu, talvez você, muita gente que está aqui acompanhando, a gente tem aquela tradição, né, de assistir ao jogo, assistir a rodada e ver uma mesa redonda, né, e procurar, por mais que a gente fique meio de saco cheio de algumas pessoas que participam, porque, né, participam muito, mas a gente gosta de ouvir o comentário. Então, por que a gente não faz também uma live aí, mas é muito tarde, não sei o quê, mas a gente pode depois também subir para o YouTube, quem não conseguiu ficar acordado hoje. Então, da mesma maneira que a gente gosta de ver, né, por exemplo, o Wallace, que está aqui, que trabalha com a gente no Toque de Bola, a gente ficava esperando o Mauro, né, cornetar o Flamengo, o Mauro César. Agora ele saiu da SPN, vai cornetar o Flamengo lá no canal dele no YouTube, outros programas que ele participa. E acabou que criou essa expectativa, né? Os gols foram acontecendo, o pessoal foi mandando mensagem. Live mantida? A live está de pé? Eu não sei, a internet aqui. E hoje não choveu, né? Se tivesse aquela chuva aqui. A chuva de domingo aqui, não sei, perto da sua casa, a chuva do segundo tempo do Vasco e Botafogo, a gente tirou tudo do ar aqui, que estava uma descarga elétrica violenta. Mas hoje, nem a chuva foi desculpa. Choveu gols, né? Choveu gols. Não caiu, não derrubou a internet. Cara, eu acho massa essa ideia de fazer essa resenha pós-jogo. O dia que você quiser me chamar, pode chamar sempre. Seja o Corinthians jogando ou não.
Prefiro contra o Corinthians que você é pé quente e a gente tem vencido quando a gente marca. Mas, brincadeira à parte, sendo Corinthians ou não, eu sou um cara notívago, então, para mim, isso é um papo bom para preparar. Eu ainda vou sair daqui, ainda vou acabar uma matéria que eu estava trabalhando aqui de casa, já para adiantar o dia de manhã. Eu sou um cara notívago, então esse papo, para mim, é bem tranquilo e é uma coisa, igual você falou, que eu faço no pós-jogo, assistindo a resenha da galera. Mas é melhor a gente papear do que ver a resenha dos outros, né, amigo? Pelo menos a gente A pode gente dar. que é jornalista, que gosta disso aqui, é melhor botar a mão na massa. Porque acho que quem sendo jornalista ou não, né? Quem não é jornalista, mais que jornalista, a gente tem aqui essa chance, você tem outros veículos e tal, a gente tem a chance de mostrar a nossa opinião. Agora, quando a gente escuta alguma coisa que a gente não concorda, é complicado, né? Hoje, por exemplo, na transmissão da Globo, né, eles transformaram o Fagner basicamente no maior lateral direito de todos os tempos. Eu fiquei até um pouco com pena do Carlos Alberto Torres, do Leandro, do Djalma, porque aquela avenida ali que o Fluminense oferecia, e se a gente acompanhar os comentários que foram feitos ao Fagner durante a transmissão, a gente chegou à conclusão, né, numa análise muito rigorosa, que o Fagner é indiscutivelmente o maior lateral direito de todos os tempos. Agora você tomou de 5-0, né? Como é que você vai contestar isso? O trabalho dele foi facilitado hoje. Mas, para ser justo, eu acho que ele é o melhor lateral direito dentro do país hoje. Ele é muito criticado por, às vezes, ele realmente tem um excesso de vontade que muitas vezes flerta com a violência. Ele acaba pagando por algumas jogadas que ele faz assim, e em outras também ele acaba pagando pela fama. Mas com a bola no pé, não é nenhum craque. Mas ele é, de longe, talvez o melhor lateral direito dentro do Brasil, nessa e nas últimas temporadas também. Ele dá uma segurança muito boa. Até quando ele disputou uma Copa do Mundo, ele não, se não encantou, não comprometeu. É aquele treino, a gente é torcedor do time, a gente aprende a gostar do cara que está lá há tanto tempo. Levantou taça pra caramba, sacou? Então, eu acho ele um bom jogador e dentro da realidade do futebol brasileiro, a lateral é uma carência para a direita ou para a esquerda, ele é um jogador que consegue se destacar, sim. Não é isso tudo, como você está dizendo, e foi muito insensato na partida, mas eu acho mais por conta da facilidade que ele teve e do placar também. Que ele podia ter jogado isso tudo que ele jogou, que não foi isso tudo. Mas se o placar é 1-1, ele não estava com essa peteca lá em cima tanto. Tá, joia, Renato. Muito obrigado. Eu espero que vamos ver se a coisa inverte, né? O próximo Corinthians Fluminense, dependendo do cenário também, né? Você me convida para ficar diferente, para ver se, né, já que você confessou uma certa superstição, e a gente também tem algumas manias bobas, né? Tipo assim, a televisão estava sem som, saiu o gol, então deixa sem som, né? Estava vendo na aberta, perdeu, então vê na fechada. Tá vendo na fechada, esse narrador narrou uma derrota. Tem isso tudo, né? Valeu, Renato. Obrigado pela madrugada. Estou à sua disposição, só chamar sempre. O convite já está feito no próximo Corinthians e Fluminense. Quem vai rostear a live sou eu, mas eu espero, tenho certeza que a sorte vai continuar do meu lado. Amigo, deixa um abraço para você. Mão cheia. Grande abraço para quem está acompanhando por aí. Eu ainda tenho que aprender a lidar com isso, que eu não consigo ver quem está comentando, então deixa um abraço geral para todo mundo. E vai Corinthians. Até mais, irmão. Beleza, grande abraço, Renato. Aroeira Rock, Café Oficial, salve, Renato. Adriano Domingos, Davi Sampaio. Tem uma galera aqui hoje de fora aí passando para dar um alô. Tá vendo? A gente fala que tem gente que não dorme e ninguém acredita. Pois é. Ivan, à sua disposição, meu amigo. Um abraço para todos. Até mais. Valeu, boa madrugada aí. O Carrara também vou te falar, hein? Agora ele está achando que, pelo que ele viu, ele acha o Pará o melhor lateral direito. Parar com isso, Carrara. Você está de brincadeira, como diz outro, 00:25. Você vem com o Pará, mas o Pará chegou a uma final de Libertadores e o Isla não chegou, né? A matemática diz. A gente tem uns áudios, mas a gente colocou o primeiro áudio do Mourão Panda e não ficou muito legal no ar, né? Então a gente tem o áudio do Marcelo Pedretti que mandou para a gente. A gente vai colocar esse áudio numa outra oportunidade, ou então, se quem mandou para a gente tiver ao vivo, não tiver com aquele pijamão e tudo mais, quiser participar aqui, a gente pode participar, porque a gente colocou esse horário meio que
como experimental mesmo. A repercussão foi bacana desde que a gente divulgou que teria. O Rafael Sobes, o Wallace Matos, em cima do lance, acompanhando o pós-jogo, né? O pós-jogo da rodada, né? O Cruzeiro perdeu mesmo para o Oeste, né? Quando a gente entrou na live, o jogo estava terminando, a gente atualizou aqui e tal. O Cruzeiro não está conseguindo ganhar nem em Belo Horizonte, gente. 1-0 para o Oeste. O Oeste é o time que até outro dia estava disputando com o Tupi também esse monte de letra aí do nosso calendário brasileiro. O Rafael Sobes disse que o momento é difícil, os jogadores aqui são heróis, as pessoas não sabem 10% do que está acontecendo. E disse que não é hora de falar depois. Exato que teve um momento, né? Teve um momento que, com todo esse cenário complicado, eu sou um que acreditava que o Cruzeiro, com toda dificuldade, não passaria tanto aperto, né? Por ser um clube grande, mas estava totalmente errado. Primeiro, eu achei que o Cruzeiro não fosse cair. Eu lembro direitinho que a gente participou de um debate lá na CBN, e aí estavam para cair, estavam ameaçados Fluminense, para variar, Botafogo, para variar, e o Cruzeiro não para variar, que o Cruzeiro não costuma estar ameaçado, mas estava. E aí eles colocaram na mesa lá os jogos de cada equipe, né? E o Cruzeiro tinha, no Mineirão, 2 adversários diretos, aí, né, como eu comentei na crônica do Nelson Rodrigues, como idiota da objetividade, faz, não, o Cruzeiro, com esses 2 jogos em casa, ele vai ganhar e, naturalmente, não deve cair, né? O idiota da objetividade quebrou a cara. Mas houve um momento na Série B que, com o Sobs e o Filipão tinha chegado há pouco tempo, o Sobs fez aquele gol bonito, chegou até, né, a dar uma impressão que o Cruzeiro conseguiria, né, sorte melhor. Engraçado que eu li uma frase do técnico do Botafogo, Barroca, dizendo que quer conversar com a diretoria, e aí eu tive como referência logo o Cruzeiro, né? Que ele falou, olha, o campeonato, ele não jogou a toalha, né? Mas foi realista. Tá difícil o Botafogo reagir e tal, mas eu estou preocupado mais com a sequência do Botafogo. Claro que tem essa questão da possibilidade da SA, né? Que não é uma coisa fácil, do futebol empresa, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas a conversa que o Barroca queria ter com a diretoria, pelo que eu entendi do que eu li, é mais ou menos para evitar o que o Cruzeiro está fazendo. Quer dizer, o Cruzeiro não está conseguindo nem se manter direito, até correr o risco de cair para a Série C. Foi o discurso do Filipão, né? Eu vim para livrar o clube da Série C, nem tanto para não me cobrem o acesso para a Série A, porque ainda teve aquela questão dos 6 pontos que o Cruzeiro perdeu e tal. O Wellington, o Wallace está lembrando que o Wellington Fajardo garantiu, entre aspas, em entrevista ao portal Toque de Bola em outubro de 2019, que o Cruzeiro não caía. Então, eu e o nosso grande amigo, o treinador Wellington, quebramos a cara. Deixa eu só passar o que o Mourão Panda colocou no áudio, já que não ficou legal. A gente pede desculpas a quem mandou o áudio, a gente vai falar um pouquinho do que o pessoal mandou, e que se você estiver aí participando, acompanhando a live, quiser participar em vídeo, é só estar num lugar com uma iluminação legalzinha, internet também legal. Vamos bater um papozinho de madrugada. A gente está meio que experimentando esse horário mesmo, e pelo número de acessos, pelas mensagens que a gente está recebendo, é um horário legal. Só não precisa ser 5-0 para o Corinthians, né? Porque é sacanagem com o cara que preparou a live esse tempo todo, ter que entrar no ar com cara de tacho, porque o time dele perdeu de 5-0. Mas o horário não tem nada a ver com isso. Então, o que o Mourão Panda falou, para quem não acompanhou o áudio? Ele é fotojornalista do América, já há muito tempo, e é um cara bacana e faz fotos espetaculares. Ele mandou fotos para a gente também, a gente vai publicar nas redes sociais no portal Toque de Bola. E aí ele falou, é um orgulho muito grande, já vivemos bons momentos no América, porque ele é parte integrante, ele é contratado pelo América, viaja com a delegação e, com certeza, naturalmente, se sente um integrante, e é um integrante da delegação do América na parte de comunicação. E ele falou que é o melhor momento que o América está vivendo, pela semifinal de Copa do Brasil, acesso à Série A com rodadas de antecedência, e aí a gente pediu para ele falar um bastidor interessante, né? Aí ele contou que quando o América, para quem não acompanhou legal, a gravação parece que picotou, quando o América chegou para o jogo com o Corinthians lá em São Paulo, chegou um pouco em cima da hora, perto do que o clube costuma chegar, para dar tempo de
de ir para o vestiário, aquecer, fazer a pré-eleição, tal, tal, tal. E que todo mundo preocupado, aquele foco no Corinthians, e que de repente o Lisca, né, que é o grande personagem, lá na arena do Corinthians, achou uma placa lá, bando de loucos, né, que a torcida do Corinthians fala, escrito hospício. E aí que ele chamou o Panda, né, o Mourão Panda, e falou, faz essa foto aqui, que era o Lisca doido, perto da placa de hospício lá. Ele falou, não, uma tensão danada, todo mundo preocupado, e o Lisca teve essa ideia lá de fazer a foto com o hospício. O Diego Augusto Oficial está perguntando se acredita em cristais. Deixa eu passar aqui, então, para quem está entrando agora. A gente teve um áudio do Marcelo Pedretti. Eu não vou colocar o áudio por conta dessa questão, esse probleminha técnico, de repente as pessoas não estão acompanhando, mas para vocês que estão aí acordados, ainda poderem participar, a questão do Flamengo com o Rogério Ceni, né? O Marcelo Pedretti, que é torcedor fanático do Flamengo, vai ao Maracanã, ia ao Maracanã com frequência, né? Claro que, como todos os flamenguistas, vibrou muito na temporada 2019, título brasileiro, título da Libertadores, e ele não está gostando do Rogério Ceni pelas substituições, pelo comportamento, e aí a gente queria que você também, como torcedor do Flamengo, mandasse a sua opinião aqui na área de comentários ou pelo 99912 2329. 99912 2329. Pode mandar a sua mensagem também por escrito. Deixa eu tentar colocar o áudio do Marcelo. Vamos ver como é que está a qualidade do áudio. E aí vocês vão me dando também um retorno para a gente ter um áudio legal. Vou arrumar um posicionamento diferente. Ele está no outro celular aqui. É o Marcelo Pedretti, que é também parceiro aqui do Toque de Bola. Boa noite, eu sou Marcelo Pedretti, parceiro do Toque de Bola. Como rubro-negro, eu vim falar um pouquinho do momento do Flamengo, né, na passagem do técnico Rogério Ceni. Como rubro-negro, como todos os rubro-negros, nós não estamos satisfeitos com o momento do Flamengo, principalmente com as escolhas que o Rogério Ceni tem feito, tanto na escalação quanto nas mexidas dele, né? Faltando alguns medalhões que não vem rendendo há algum tempo. Comenta-se muito nos bastidores sobre uma panela de alguns jogadores mais experientes do time que tem tomado decisões ali, sobressaindo sobre as decisões do treinador com relação ao horário de treinamento, a forma de trabalho, que vem desagradando, né, ao que parece parte do elenco. Isso tem sido refletido em campo, né? O time não vem performando, não vem tendo atuações convincentes, perdendo muitos pontos, principalmente em casa, perdendo jogos relativamente fáceis para adversários que estão atrás na tabela, com isso perdendo a chance de disputar o título, né? Eu acredito que o Rogério, principalmente na vinda dele, ele é um técnico jovem, um técnico estudioso, conhece futebol, um ex-atleta consagrado. Porém, me parece que pecou, ele ainda tem um caminho a percorrer, né? É a segunda passagem dele por um time grande. O ano passado, embora o Cruzeiro teve todos os problemas também, não deu certo a gestão dele, ele teve problemas com atletas e no Flamengo vem se repetindo. Então parece que fica aquela sensação do Rogério ser treinador de time médio, de time pequeno. Me parece que ele tem uma jornada a percorrer ainda. Me parece não ter a experiência suficiente para lidar com o elenco, para lidar com um clube que tem a obrigação a todo momento de vitória, de buscar as vitórias, os títulos, enfim. Tá? Eu, como rubro-negro, a gente espera que haja uma mudança, mas não só uma mudança na gestão técnica, mas também uma mudança de postura. Alguns jogadores que não vêm rendendo, até o Mauro César Pereira, né, que é um jornalista renomado que a gente acompanha bastante, vem falando sobre uma oxigenação no elenco. Eu acredito que seja válido, tá? Uma mudança, dar aquela oxigenada, aquela renovada no elenco, para agora, nesse ano de 2021, o Flamengo possa, né, terminar esse campeonato de 2020, que está sendo concluído em 2021, e que a gente tenha o restante do campeonato do ano de 2021, Campeonato Brasileiro, Libertadores,
de uma maneira diferente, um time com uma outra postura, uma outra pegada, com vontade de vencer, realmente com sangue nos olhos ali, porque material humano o clube tem, estrutura o clube tem, organização financeira tem. Então realmente está faltando ajustar as arestas ali. Beleza, galera? Um abração aí. O que vocês acham aí da opinião? Vocês concordam? Deixe aí seus comentários no áudio, tá? Saudações. Valeu, Marcelo. Marcelo é que a gente está passando as fotos dele aqui. Você é o Braulio. Braulio entrou aqui. Braulio é companheiro nosso do Panathlon Clube, treinador de futebol, formado em educação física. O que você acha, Braulio, do nosso Rogério Ceni? Está sendo fritado. E aí, quando o Marcelo mandou esse áudio para a gente, né? Agora ficou melhor o som. O Daniel está me dando um retorno aqui. Valeu, Daniel. O Carrara está dizendo que muitas panelas, né? Panelinhas nos clubes brasileiros, não só no Flamengo. Ô, Braulio, manda um alô para a gente aí. Você acha que o Rogério Ceni realmente não vai emplacar por conta de lidar com medalhões, conforme aconteceu com ele no Cruzeiro? Agora, eu coloquei também para o Marcelo, depois que a gente bateu esse papo mais cedo um pouco, aí eu falei, pô, Marcelo, mas também, independente da questão do Rogério, do temperamento, talvez ser um pouco complicado, aguentar também jogador fazendo beicinho, né? Igual o Gabigol fez no último jogo do Flamengo com o Ceará, é brincadeira, né? Quer dizer, um cara que ganha uma baba igual o Gabigol, o ídolo de uma torcida, a maior do Brasil e tudo mais, só porque não foi escalado, também não vem jogando tão bem assim, ficar o tempo todo lá no banco de roupa diferente dos outros, fazendo biquinho, beicinho, é demais, né? É muita falta de profissionalismo também. Porque quando o cara faz isso, jogador, né? O que a gente pensa assim de maneira geral? Ah, não, o clube também não pode cobrar tanto desse jogador, porque o clube atrasou salário e tal, não tem muita estrutura. Não é o caso do Flamengo. Pelo menos das notícias que a gente sabe, o Flamengo é uma rara exceção no cenário dos clubes brasileiros. Tem dinheiro, tem investimento, tem elenco. Aí o cara fica no banco, como o Gabigol, tudo bem, ninguém gosta de ficar no banco. Não estou querendo dizer que ele tem que ficar sorridente, mas também ficar fazendo, né, biquinho e beicinho o jogo todo, porque não tá sendo escalado, é demais, né? Muita falta de profissionalismo também, pelo menos é a nossa opinião. O que você acha? Manda aí para a gente estar acordado, então participe, 99912-2329, pode mandar por escrito também, a Lara já tinha mandado por escrito, o Pedro mandou aqui, o Nilo mandou aqui, eu estou preocupado um pouquinho com a qualidade do áudio, mas agora já melhorou. A gente falou do Mourão Panda, deixa eu colocar uma foto dele aqui para vocês, ó. Esse é o Mourão Panda. Atrás de todas essas máscaras aí e de todas essas roupas está o nosso amigo Mourão Panda, que a gente citou agora há pouco, como fotojornalista do América Mineiro. E aí ele mandou algumas fotos para a gente também, olha lá, do América, todas as fotos que ele fez, ele que acompanha a delegação do América dentro e fora de Belo Horizonte. Aí o Lisca aí, a história que ele contou do Lisca lá no estádio do Corinthians, que pediu para ele fotografar onde tinha uma placa escrito hospício. Aí o Lisca chamou o Mourão para fazer uma foto dele lá com a placa de hospício. A Cirlane entrou aqui, um abraço para ela, já conversamos com ela em reportagem do Toque de Bola, o Antônio Marcos também, o Arthur Suriani também. Olha aí as fotos do Mourão Panda, que é o fotojornalista do América Mineiro. O América já está na Série A, Chapecoense também está na Série A, o Cruzeiro não vai subir, né? Não vai subir. Acho que tem uma chance matemática aí, mas aquela chance matemática. Olha que foto bacana essa aqui, gente, do Mourão Panda. Foto lá dos bastidores do América Mineiro. O Carrara está dizendo, diga-se de passagem, a camisa do América está linda. Bacana, né? Ó, esse horário tá bacana, hein, gente? Muita participação. A gente teve só aquele probleminha inicial com a entrada do Renato, que a gente não sabe direito o que aconteceu.
O Panda a gente já colocou. Vamos colocar mais mensagem no ar? O Nilo mandou uma mensagem para a gente lá de Belo Horizonte. Fala, Nilo. Boa noite, Ivan Elias. Aqui eu sou o irmão Mineiro, falando em nome do programa Tribuna do Trabalhador, da Rádio Autêntica, Favela FM. Eu e o nosso querido tio Paulo, a parte mineira de verdade da família, não podemos deixar de nos lembrar da mesa redonda da resenha na antiga TV industrial. O toque de bola resgata uma tradição muito bacana de Juiz de Fora. Você mandou a gente não dormir e mandar a mensagem antes. Dormiu, acho que eu não vou estar dormindo não. Mas como eu estou aqui me deliciando com uma menina branca, a melhor pinga de Minas Gerais, eu acho que a minha voz vai estar meio diferente depois do jogo. Onde, tenho certeza, assim como a Ameriquinha ontem comemorou a subida para a primeira divisão, nós também hoje vamos comemorar a permanência na primeira divisão. Porque o título, ora o título, os tricolores ganharam na última quarta-feira. Um abraço, Ivan Elias. Parabéns ao Toque por mais esta grande iniciativa. Boa noite. Valeu, Nilo, grande irmão, Nilo. 8 horas da manhã, sábado, na Rádio Autêntica Favela, o professor Nilo dá um show de bola, pode acompanhar. Tiago está aqui, o Carrara já falou da camisa do América, o Bruno Peterson. Quer participar? Quer bater um papo com a gente? Está num lugar legal de iluminação? Não está debaixo das cobertas? Se estiver debaixo das cobertas e tiver uma internet legal, vamos trocar uma ideia? É horário experimental, hein? E pela repercussão, está funcionando bem. Deixa eu ver se eu consigo mandar. O Nilo mandou essa mensagem, tricolor, antes do jogo. Ainda bem, hein, Nilo? Ainda bem, ainda bem que não precisou esperar o jogo acabar. Tem os palmeirenses aqui também. O Vitor, palmeirense, ele mandou uma mensagem quando o jogo estava 3-0. Aí o jogo virou 5-0. Vamos ver o que o Vitor está falando aqui do nosso Palmeiras. Portal Toque de Bola, que quem fala é o Vitor, palmeirense, comemorando a vaga na final da Libertadores. Bom, o VAR ajudou a gente a chegar lá, né? Isso tá um fato. Não foi roubado nem nada, mas sem o VAR, a gente estaria eliminado da Copa Libertadores. Mas o Portal Toque de Bola, vocês já viram um time tomar tanta pressão na Libertadores e ainda assim conseguir passar? Um abraço. Boa pergunta, hein? Boa pergunta do nosso Vitor. Eu vou transferir essa para a turma que está acompanhando a gente. Sufoco na Libertadores não é incomum, né? Mas o do Palmeiras ontem, né? E sufoco maior porque era uma vantagem de 3-0. Por mais que, claro, Boca, o River é muito tradicional, o Boca é tradicional, como são tradicionais Palmeiras e Santos, né? Mas foi uma circunstância bem complicada. Foi uma circunstância bem complicada mesmo, Vitor. Tem que fazer aí uma pesquisa. Eu prometo que vou pesquisar direitinho para saber se tem sufoco igual ou semelhante. Você está aí acompanhando a live do Toque de Bola, a live do pós-jogo. O Cavalcante entrou aqui também. Quer participar comigo aqui com vídeo? Falar um pouquinho da rodada, do América Mineiro, da Chapecoense, do Santos. Se você não quiser falar de Corinthians e Fluminense, a gente vai respeitar, né? É um direito da pessoa, ela não deve falar daquilo, principalmente que o apresentador não quer ouvir. Então pula, porque esse jogo foi só um jogo, a gente teve mais, são 20 times, a gente teve mais 9 jogos na rodada. Por que você vai justamente querer falar de Corinthians e Fluminense? É um assunto que já está esgotado, a gente já colocou o Renato Salles no ar, ele já me amolou bastante, ele, né, fingia que estava sendo coisa e jogava as pontinhas dele. Então, não há necessidade de você, faltando 15 minutos para 1 da manhã, vir aqui para tirar a casquinha do apresentador. Eu podia muito bem dar um defeito. Você conhece a história do dar um defeito? O pessoal de rádio que conta essa.
teste para saber quem que vai participar de transmissão. E aí teve uma situação, é o que contam, tá, gente? Que precisou de um narrador, uma situação emergencial numa distante rádio, né, de uma distante cidade, de um distante país. E aí, de repente, foi feito um teste com um determinado candidato a narrador e, num primeiro momento, né, foi considerado um teste legal para aquela partida específica dessa distante cidade, dessa distante emissora, desse distante país, foi chamado esse locutor. Só que assim que a bola começou a rolar, a coisa não andou muito bem. A narração não estava à altura do que se esperava, e aí teria surgido uma ordem do comando da emissora perguntando ou pedindo ao operador, ao técnico de som, por favor, dê um defeito no microfone desse narrador. Não se faz, né, gente? Dê um defeito, porque aí o cara não podia mais narrar o jogo. Aí é brincadeira, né? Isso são lendas do rádio e que nunca se saberá se um dia foi verdade. O Carrara está dizendo aqui que, vendo o jogo do Palmeiras, ele se lembrou do jogo da Mercosul, né? Em 2000, aquela virada, né? Só que aí foi o contrário, né? Porque o Palmeiras ganhou... Contrário, assim, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo agora de 3-0 e agora teve um segundo jogo. Nesse jogo que ele está citando, o Palmeiras fez 3-0 no Vasco em São Paulo e tomou uma virada de 4-3. Com um detalhe, né, Carrara? Quando começou essa situação de não ter mais jogo e tal, e ficou tudo parado mesmo em função da pandemia, eles começaram a reprisar jogos, e aí foi reprisado, entre algumas partidas, foi reprisada essa aí, da virada. E eu não tinha tanta noção do que eram os dois elencos. O Vasco tinha um elenco espetacular, né, naquela virada de 4-3. O Vasco só tinha jogador, não tinha jogador mais ou menos, eram só bons jogadores que o Vasco tinha. Então, quando eu fui rever esse jogo, eu confesso que eu não lembrava que a qualidade do elenco do Vasco era muito, mas muito maior que a do Palmeiras. O que não tira, claro que não, né, uma virada de 4-3, a gente vê grandes elencos tomarem sapatadas, né? Vide a seleção brasileira, o famoso 7-1 para a Alemanha. Quer mandar uma mensagem? Nós estamos chegando ao final dessa live, esse horário pegou, eu acho que... Vou pedir desculpas a quem a gente não colocou a mensagem, para a gente ajustar um pouquinho melhor essa parte de som. Então a gente quer agradecer a todo mundo que mandou mensagem, ao Pedro, o Nilo a gente colocou no ar, o Vitor, faltou a mensagem do Pedrinho, que é outro palmeirense, que acompanha o Toque de Bola lá de São Paulo, o Marcelo Pedretti a gente conseguiu colocar no ar também com as fotos, o Mourão Panda, que é o fotojornalista do América Mineiro, muito obrigado pela atenção, e a gente vai salvar esse programa no YouTube, e quem não pôde acompanhar, quem não está podendo acompanhar agora ao vivo, vai também acompanhar. Aqui é o portal Toque de Bola, a gente aproveita para convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube, a você seguir a nossa página no Instagram, Toque de Bola JF, a você baixar o nosso aplicativo, nós temos vários conteúdos muito interessantes, o foco maior é o esporte local, e nós estamos completando 10 anos nesse mês de janeiro de 2021. Também, em função desses 10 anos, a gente vai ter muita novidade, vai ter muita lembrança bacana, a gente vai repercutir matérias importantes e rever também personagens, né, que desfilaram ao longo desses 10 anos no Toque de Bola, que começou como um blog e se transformou hoje, sem qualquer falsa modéstia, no principal veículo de esportes de Juiz de Fora e região, sendo portal, web rádio, Instagram, Twitter, página no Facebook, aplicativo e canal no YouTube, entre outras novidades que ainda podem vir no Toque de Bola. Resumo da noite, Santos 3-0 no Boca, final brasileira da Libertadores, no Maracanã, final paulista e brasileira, no Maracanã, no dia 30, 5 da tarde, Santos e Boca. O zagueiro Gustavo Gomes, que deixou o campo contundido ontem, também foi um dos motivos de preocupação
do torcedor do Palmeiras, tem uma contusão, não se sabe se vai se recuperar a tempo de jogar a final. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, em São Paulo, complemento da rodada, Corinthians 5-0 no Fluminense. E pela Série B, o Cruzeiro, mesmo jogando em Belo Horizonte, perdeu para o Oeste, que é do interior de São Paulo, pelo placar de 1-0. Tá legal? A gente agradece muito a participação de todos. Vamos continuar, vamos ter outros horários, além desse pós-jogo de live, e a gente quer aumentar essa interação e esses ajustezinhos a gente vai fazendo para que a gente possa sempre levar um conteúdo de qualidade para você. Tá legal? Muito obrigado a todo mundo que ficou conosco até agora. Já estamos no bom dia de 14 de janeiro de 2021. Siga acompanhando o Toque de Bola. Valeu, muito obrigado.